Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Cadastre-se no canal, isso vai me ajudar bastante. Essa videoaula eu vou falar sobre formas de localização. Pessoal, na história da humanidade, os seres humanos sempre tentaram se localizar. Utilizaram a posição das estrelas, basearam pelas estrelas, pelo Sol, pontos de referência. E através da memória de locais que a pessoa passou anteriormente, ela acaba se orientando através da memória ou da memória de outras pessoas que eu oriento. Eu tive naquele mesmo local que a pessoa quer ir, está querendo ir, então eu oriento ela utilizando, dando para ela alguns pontos de referência para ela chegar a determinado local. Isso são formas de localização. Mas vamos falar das formas de localização que são utilizadas hoje em dia. Pessoal, é muito comum, a gente utiliza quase cotidianamente o GPS, que é aquela forma de localização através do satélite, né, gente? Então a gente utiliza o GPS no carro, no celular, a gente utiliza o GPS também em aviões, em navios e assim por diante, tá, pessoal? Mas não é do GPS que eu quero dar uma ênfase aqui, que é bastante corriqueiro, todo mundo conhece, é uma forma mais popular de localização. Pessoal, existem outras formas de localização que são usadas há séculos, que é utilizada até hoje, que são os pontos cardeais e as coordenadas geográficas. Vamos verificar como é que a gente utiliza isto. Bom, os pontos cardeais você já deve ter ouvido falar, acredito eu. Todo mundo ouviu falar, mas se não ouviu falar, fica conhecendo agora. Que é o norte, sul, leste e oeste. Tá? Os pontos cardeais também tem outros pontos, que são os colaterais e subcolaterais, que são desenhados na rosa dos ventos, como é chamado esse desenho aqui, dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Tá, pessoal? Esse desenho da rosa dos ventos e outros desenhos eu vou postar para vocês junto em lâminas de PowerPoint. Eu vou postar para vocês esses desenhos, tá? Nem se preocupem. Eu só estou mostrando aqui para poder continuar a minha explicação. Então esse desenho, ele fica na base, ao fundo da bússola, que tem uma agulha, um ponteiro, né, uma agulha, que ela vai sempre apontar para o norte. Lá no Polo Norte existe uma grande concentração de eletromagnetismo. Essa agulha da bússola, ela é de metal, ela vai sempre apontar para o norte. Bom, eu posso utilizar a bússola como forma de localização, que eu estou numa cidade grande, uma cidade num país estrangeiro, e para mim me encontrar, para mim me achar, eu preciso chegar no centro da cidade. Como é um país estrangeiro, eu não sei falar direito aquele idioma, eu sei que o centro da cidade fica ao sul, eu utilizo a bússola, a agulha apontando para o norte. Se ela, no caso, se a agulha, o norte é atrás de mim, o sul fica na minha frente. Então eu utilizo a bússola, está apontando para o norte, e eu vou me basear pela bússola para chegar no sul, que seria o centro da cidade. Estou no meio do deserto, também eu sei que a oeste fica um oásis, ou a leste fica uma cidade. Então aí eu utilizando a bússola, eu vou me guiar, ou vou chegar na cidade, ou vou chegar no oásis. E estou no meio de uma floresta, eu sei que eu chegar num rio, ou num vilarejo, numa cidade, numa vila, numa comunidade, eu vou conseguir me salvar. Eu sei que ao norte tem um rio, então eu utilizo a bússola no meio da floresta, acabo chegando no rio. No rio é mais fácil passar um barco e eu conseguir ser salvo, né? Então, observando isso, com a bússola eu tenho que conhecer mais ou menos a região onde eu estou, né? Eu tenho que conhecer mais ou menos a região onde estou. Claro, a bússola é muito importante como forma de localização, se eu não tenho outra forma, né? Então, aí se eu não tivesse a bússola, eu ficaria andando em ciclos, andando e não chegaria em lugar nenhum, né? Mas tem uma outra forma de localização, que são
são as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas em um mapa. São linhas verticais e horizontais. Tá? Vamos ver o que são essas linhas então, gente. As linhas horizontais são os paralelos. Horizontal são as linhas deitadas, tá, gente? O paralelo zero é a linha do Equador. Ela divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? A forma de calcular o paralelo é através da latitude, tá? Que ela é medida de 0 a 90 graus, tá? Vamos lá. A outra linha que eu utilizo, que é a linha vertical, ela divide a Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste, ou hemisfério oriental ou hemisfério ocidental, tá, pessoal? O meridiano zero passa por cima da cidade de Londres, que o Instituto de Greenwich. Então, o meridiano zero é o meridiano de Greenwich, meridiano 0 grau. A forma de medir ele, a forma de calcular ele é através da longitude, ele é medido de 0 a 180 graus. Vamos ver aqui, vou dar um exemplinho para vocês. Então, o paralelo zero, que é o Equador, é 0 grau. Como é que eu faço? 90 graus, que é o triângulo retângulo, né, gente? Ó, né? O triângulo retângulo, tá vendo? Da matemática. Então, geometria da matemática. Então, eu sempre calculo o norte, latitude norte e latitude sul, né? Os dois. Eu começo aqui na linha do Equador 0 grau e eu vou subindo até chegar no ponto mais próximo do polo, vai aumentando a latitude, chegando até 90 graus no polo. Ou polo norte ou polo sul, tá? Vamos lá. Meridiano 0 grau seria o Greenwich. Então, ele é dividido, ele começa de 0 grau a 180 graus. Tá? Ele fica nessa posição aqui. Eu vou pegar o mapa e mostrar para vocês aqui. Vamos lá, achar o mapinha, tá aqui. Então fica assim, ó. Não sei se dá para enxergar direito, pessoal, os númerozinhos aqui, ó, né? Aqui desse lado. Então começa aqui, a linha do Equador. A linha do Equador aqui começa 0 grau e eu vou subindo até 90 graus. Desse lado, sul e norte, tá? Os meridianos, eu começo aqui, 180 graus, e vou diminuindo até chegar a 0 grau em Greenwich. Aqui em Greenwich começa a 0 grau e vou aumentando até 180 graus. Lembrando que os meridianos dividem a Terra no meio. 180 graus de um lado, 180 graus a oeste, 180 graus a leste. 180 mais 180, 360, que é a esfera. Né, gente? No cruzamento da latitude e da longitude, que é o ponto que eu quero localizar no planeta. Então, eu posso calcular a latitude e longitude, eu posso calcular manualmente. Eu traço essas linhas do mapa, no planisfério, que são esses mapas que estão no plano. Eu traço essas linhas com uma régua e ali, no cruzamento dessas linhas, eu calculo, no caso, da forma horizontal e da forma vertical, certo? Acima vai estar que as linhas vêm de cima para baixo, né, gente? No caso aqui, como eu vou mostrar para vocês novamente, no caso aqui 180 elas vêm de cima, né? E aqui elas vêm dessa maneira horizontal. No cruzamento dessas linhas que eu vou traçar, eu vou saber a posição, se vai estar norte, sul, leste, oeste, e eu vou relatar e eu vou saber a posição exata que eu quero chegar.
é utilizado, isso aí, por exemplo, eu quero utilizar o avião, eu digito ali as coordenadas geográficas num avião, por exemplo, e ele vai chegar no ponto que eu quero descer, no caso. No caso o avião tem que ser utilizado pista de pouso, né? Então, dependendo do tamanho do avião, tem que ir no aeroporto ou numa fazenda, se é um avião pequeno, né? Então, utilizando as coordenadas geográficas, eu vou localizar o ponto exato, até no oceano também. Vou no computador de bordo do navio, digito ali as coordenadas geográficas e eu chego no ponto. Estou no navio menor, no veleiro, navio pequeno, eu tenho um GPS, digito as coordenadas geográficas que eu quero chegar no GPS e eu chego naquele ponto exato que eu quero chegar. Entenderam como é que funcionam as coordenadas geográficas? Dessa forma. Horizontal são os meridianos, vertical são os paralelos. Forma de calcular: latitude para os paralelos e longitude para os meridianos. Pessoal, uma curiosidade que eu quero falar para vocês nesta aula. O povo que inventou as coordenadas geográficas e a caravela foram os portugueses. Os portugueses, pasmem. Todo mundo dizem que os portugueses são burros. Portugal é um país, hoje em dia não é um país muito expressivo, apesar de ele enfrentar uma situação econômica boa hoje, uma situação econômica confortável, e é um país europeu, mas Portugal, lá nas grandes navegações, era um país muito importante, era uma potência, Portugal e Espanha, né? Inglaterra e França e Holanda se tornaram, os 150 anos depois, superaram Portugal e Espanha. Mas os portugueses, eles inventaram as coordenadas geográficas e a caravela. A caravela era um navio que andava contra o vento. Os navios que navegavam no mar Mediterrâneo, eles não conseguiam navegar no Oceano Atlântico porque eles andavam 20 quilômetros para frente, o vento mudava a direção e eles voltavam mais 20 quilômetros. A caravela não. Quando o vento mudava a direção, eles mudavam a posição da vela e continuavam andando até contra o vento. Tá, pessoal? Então, essa curiosidade aí, só passei para vocês. Então, até a próxima aula.